Olá, tudo bem? Eu sou o Magno Lessa e você é bem-vindo ao meu canal. Eu gostaria de fazer o review desta obra aqui, A Imaginação Apocalíptica, uma introdução à literatura apocalíptica judaica, escrita por John Collins. Muito bem. É verdade que existe uma grande dúvida no público evangélico em geral sobre a leitura e a compreensão do livro do Apocalipse, por exemplo. Nós sabemos que o livro do Apocalipse ele é recheado de imagens, de metáforas, de figuras. E eu sei que essas imagens representam para nós uma dificuldade de compreensão. Haja vista que ali João fala a respeito de animais com mais de uma cabeça, com vários chifres e assim por diante. E isso então, quando nós lemos, isso gera em nós um certo estranhamento. E sabemos também que não podemos ler esse texto de maneira literal. Por quê? Porque ele não está falando literalmente que existem animais com várias cabeças, vários chifres e assim por diante. O nome desse tipo de literatura é conhecido como literatura apocalíptica. E é uma literatura que não surge com João. E esse tipo de literatura não é um tipo de literatura que aparece apenas no Apocalipse de João, ou seja, no Apocalipse do cânon bíblico, último livro do Novo Testamento. É um tipo de literatura que aparecerá em outros livros da Bíblia Sagrada. Por exemplo, no livro de Daniel, nós encontraremos literatura apocalíptica ali. Então eu preciso entender que esse tipo de literatura, chamada de literatura apocalíptica, era uma literatura usada para se escrever na época de João e até mesmo antes de João. Era um tipo de gênero literário. Assim como na Bíblia Sagrada nós temos outros gêneros literários, como por exemplo o gênero de parábola, que tem a sua estrutura particular, que tem a sua maneira de apresentação, o gênero narrativo, que é o maior gênero da Bíblia Sagrada, o gênero poético, o gênero de sabedoria, o gênero epistolar, nós temos também o gênero apocalíptico. E esse gênero apocalíptico era um gênero literário que os judeus lançaram mão naquela época ali para escrever. E a ideia é ser, sim, uma apresentação velada, mas é uma apresentação velada que visa comunicar. A ideia é que o público para quem João no Apocalipse está escrevendo certamente entenderia o que João estava dizendo. Bom, diante disso, um livro que vai te ajudar nesse aspecto de compreensão da literatura apocalíptica é esta obra aqui, A Imaginação Apocalíptica, uma introdução à literatura apocalíptica judaica. Essa obra foi publicada em língua portuguesa pela Paulus já há alguns anos e ela se propõe de fato ser uma obra introdutória. Então o objetivo do John Collins aqui é inicialmente buscar trabalhar com definição, porque é o que as pessoas em geral precisam saber o que é a literatura apocalíptica, qual é a sua proposta, como ela está estruturada. Então, no primeiro capítulo, ele se propõe a falar do gênero apocalíptico e explicar, e ele vai dar aqui uma definição de gênero apocalíptico. No segundo capítulo, ele já vai se propor a analisar esta literatura no mundo antigo, tá? E ele vai se voltar para o texto de Enoque, o livro de 1º Enoque, por exemplo, que faz uso da literatura apocalíptica e que era um importante texto para a tradição judaica. O livro de Daniel, que faz uso também desta literatura. Depois ele vai se propor a falar sobre gêneros que estão relacionados à literatura apocalíptica, como os oráculos, e aqui ele vai falar do oráculo silibíneo, e também os testamentos, que aqui e ali trarão esses aspectos da literatura apocalíptica. Depois ele vai analisar alguns textos de Qumran, lembrando que é uma obra introdutória, então não dá para esmiuçar todos os textos, mas ele vai analisar de maneira geral os textos de Qumran. E para quem não sabe, os textos de Qumran são os conhecidos manuscritos do Mar Morto, tá? Que foram descobertos
no século passado, importantes achados arqueológicos aí, esses manuscritos, eles conseguiram ali encontrar textos do Antigo Testamento, por exemplo, uma cópia do profeta Isaías que chega a datar do ano 100 a.C., Qumran foi um local onde viveu a comunidade dos essênios e que foi destruída pelo Império Romano, mas esses manuscritos foram preservados e boa parte deles se encontram hoje em Israel, no Museu dos Manuscritos. Então ele vai pensar aqui a comunidade Qumran, porque a comunidade Qumran era uma comunidade que vivia, né, essa expectativa aí apocalíptica, tá? Depois ele vai falar das similitudes de Enoque, uma outra obra. Depois ele trata do livro de Quarta Esdras, Segunda Baruque e o Apocalipse de Abraão. Como eu disse, nós não tínhamos apenas o Apocalipse de João, né? O Apocalipse de João é um texto que foi considerado inspirado e, portanto, canonizado, colocado no cânon do Novo Testamento, considerado inspirado pelo Espírito Santo. Mas havia outros textos apocalipses, né? Outros apocalipses que lançam mão da literatura apocalíptica. Também precisa ficar claro isso daqui. Nem toda obra que lança a mão da literatura apocalíptica recebe o nome de Apocalipse. Por exemplo, Daniel lança a mão da literatura apocalíptica, mas nem por isso é chamado de Apocalipse. Nós temos a literatura apocalíptica da diáspora no período romano e o último capítulo aqui é o apocalipticismo no cristianismo primitivo, como que isso se deu entre os cristãos ali, e aí ele vai analisar um pouco o Apocalipse de João. Fica aí a obra do John Collins, como eu disse, há outras obras que vão lhe proporcionar aprofundamento a respeito desse assunto, mas é uma obra que vai te inserir nesse mundo de imagens e de símbolos e que vai te ajudar aí a ter uma compreensão um tanto melhor da literatura apocalíptica. Porque às vezes, para que possamos conseguir compreender uma imagem do Apocalipse de João, às vezes é necessário analisar essa imagem como que ela aparece em outro Apocalipse, como que ela aparece em outro texto que usa a literatura apocalíptica. E quem diz isso é o Grant Osborne, no seu livro, no seu magistral livro, no seu comentário sobre o livro do Apocalipse. O Grant Osborne, ele dirá isso, que é necessário para entender determinadas imagens, a gente ver como que elas aparecem em outros textos que lançam mão do mesmo gênero literário, né? Por exemplo, só como exemplo aqui, o mar, geralmente, na literatura apocalíptica, tem um sentido de caos, né? Então, é interessante a gente notar isso, até para que a gente consiga compreender melhor o Apocalipse de João, porque é um exercício dificultoso, não é um exercício fácil, não só por isso, várias obras sobre o Apocalipse de João são publicadas anualmente, artigos científicos, tentando dar conta da compreensão deste texto. Então fica aí esse breve review, a imaginação apocalíptica, uma introdução à literatura apocalíptica judaica escrita pelo John Collins, tá bom? Espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Um grande abraço e até a próxima!